aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então continuar a nossa aula de complementos verbais. Semana passada eu enviei um vídeo para vocês falando um pouquinho ali sobre objeto direto e indireto, ok? Então hoje nós vamos analisar mais dois tipos de objetos, que são os objetos, o objeto direto preposicionado e o objeto pleonástico. Talvez para alguns isso aí seja novidade. Então prestem bastante atenção, tá? É algo bastante simples, porém requer um pouquinho mais de atenção. Vamos apenas relembrar um pouquinho da aula de semana passada. O objeto direto é aquele objeto que complementa o sentido de um verbo transitivo direto, certo? Sem o uso da preposição. Já o objeto indireto é o que complementa o sentido do verbo transitivo indireto, requerendo, por sua vez, o uso de uma preposição, certo? Vamos lá, então. Objeto direto preposicionado. O que seria esse objeto direto preposicionado? Nós sabemos que objeto direto é aquele que acompanha o verbo transitivo direto sem o uso da preposição. Mas como, professora, que você está me falando em um objeto direto preposicionado, ou seja, que usa a preposição? Bem, esse é um recurso utilizado mais por uma questão estilística, mais por uma necessidade literária, certo? Então, em alguns casos, o objeto direto pode sim vir precedido da preposição, de uma preposição, ok? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de quando isso acontece, certo? Por exemplo, quando se faz referência a um substantivo próprio, a um nome próprio, ok? Por exemplo, não roube a Pedro para dar a José. Nós sabemos que o verbo roubar é um verbo transitivo direto, certo? Quem rouba, rouba alguém. Portanto, Pedro seria o quê? O objeto direto. Porém, foi incluída aqui a preposição a, certo? Então, é para um efeito que estilístico. Não roube a Pedro para dar a José. Percebe que na fonética o recurso da preposição soa diferente, ok? Um outro exemplo do objeto direto preposicionado é quando nós fazemos referência ao nome de Deus. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos que o verbo amar é um verbo transitivo direto, ok? Portanto, Deus seria um objeto direto. Mas existe aqui a preposição a que foi inserida nesse contexto. Por quê? Porque faz referência a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós fazemos, então, referência ao nome de Deus, nós poderemos usar o objeto direto preposicionado. Quando nós fazemos referência a um pronome oblíquo tônico, e aqui é importante nós sabermos quais são esses pronomes oblíquos tônicos. Eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Para que vocês lembrem, ok? Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. Beleza? Então, vamos lá. Não entendo nem a ele, nem a ti. O verbo entender é um verbo transitivo direto, certo? Quem entende, entende alguém ou algo, beleza? Mas aqui, como nós temos o uso do pronome oblíquo, certo? Nós colocamos a preposição. Não entendo que. Não entendo nem a ele, nem a ti. Agora, se nós não usássemos a preposição, olha como ficaria. Não entendo nem ele, nem ti. Percebem que foneticamente o recurso da preposição
torna a frase mais pronunciável, mais bonita, certo? Muito bem. Um outro exemplo do uso da preposição com o objeto direto é quando se tem um valor de porção. Por exemplo, vós tomais do vinho, certo? O verbo tomar, quem toma, toma algo, certo? Portanto, é um verbo transitivo direto. Mas, quando eu digo que vós tomais do vinho, eu tenho um valor de porção. O que isso significa? Que vós tomais uma parte do vinho, ok? Agora, se eu digo vós tomais o vinho, eu posso entender que a pessoa tomou o vinho todo, ok? E não apenas uma parte. Agora, quando eu uso a preposição, eu posso ter a ideia de uma porção. Vós tomais o quê? Uma parte apenas do vinho, certo? Vamos em frente, então. Quando houver referência a um pronome indefinido, a um pronome relativo, quem, e a um numeral, ambos. Olha só. Não convencemos a ninguém. Quem convence, convence alguém. Portanto, nós sabemos que é um verbo transitivo direto, certo? Mas ninguém é o quê? É um pronome indefinido. Então, o uso da preposição pode ser colocado ali. Não convencemos a ninguém, ok? Seguinte, José era o homem a quem Maria amava. Quem é o quê? Um pronome relativo. Portanto, eu também posso utilizar o objeto preposicionado. José era o homem a quem Maria amava. Seguinte, a chuva caiu e molhou a ambos. Aqui eu tenho o numeral ambos, certo? Então, eu também posso utilizar o objeto direto preposicionado, ok? Mais alguns casos. O caso da ambiguidade. Isso aqui é bem interessante, gente. Olha só. Quando nós estamos lendo um texto, às vezes algumas partes nos deixam confusos, certo? Por exemplo, matou o leão ou caçador. E aí? Conseguiram entender? Quem matou quem, afinal? O leão matou o caçador ou o caçador matou o leão? Percebem que se eu não uso o recurso da preposição, a frase se torna ambígua, ou seja, me possibilita mais de uma interpretação? Por isso, se usa a preposição mesmo com o verbo transitivo direto. Matou ao leão o caçador, ou seja, o caçador matou ao leão, ok? Também se usa o preposicionado com os pronomes de tratamento. Por exemplo, não respeitaram a vossa senhoria, certo? E quando estiver depois das conjunções como e que. Por exemplo, eu o estimava como a um irmão. Aqui eu tenho uma ideia de quê? De comparação, certo? Segundo exemplo, amava mais do que a uma amiga. Percebam, então, depois das conjunções como e que, eu também posso utilizar a preposição. E naquelas expressões idiomáticas, né? Puxar da faca, sacar do revólver, pedir por socorro, esperar por alguém. Por exemplo, pedir por socorro. Essa é bem comum. Quem pede, pede alguma coisa, certo? Portanto, o socorro naturalmente seria um objeto direto, mas nós colocamos a preposição aqui. Por quê? Por uma questão estilística mesmo. Quem pede, pede alguém, mas nesse caso, pedir por socorro. Então, percebam que é mais uma questão de fonética, de estilística, de ficar bem, de soar bem na frase. Beleza, gente? Muito bem. E aí nós temos o objeto direto pleonástico. Olha só que interessante.
Quando nós estudamos as figuras de linguagem, nós nos deparamos ali com o pleonasmo. Lembram? São lembrados do pleonasmo? O tal de subir para cima, descer para baixo, aquela repetição de termos ou de ideias de maneira desnecessária. Isso é um pleonasmo. É um vício de linguagem, na verdade, não é? Então, o objeto direto pleonástico ou indireto, ele traz essa mesma ideia, certo? Então, ele é usado para retomar enfaticamente um objeto direto ou indireto, se for o caso, que já existe na oração. Por exemplo, estas obras já as li no passado. Esse as aqui, ó, faz referência a quem? As obras, certo? Que é um termo que já está colocado na oração. Então, percebam que há uma repetição de ideias, há um pleonasmo, portanto, a gente diz que é um objeto direto, certo? Nesse caso, é direto por causa do verbo. Quem lê, lê alguma coisa, beleza? Olha só, os livros não os encontrei. Esse os que está grifado aqui está falando do quê? Está falando dos livros que já haviam sido mencionados na minha oração, certo? E qual é o verbo? Encontrei. Quem encontra, encontra algo. Portanto, é um objeto direto pleonástico. E olhem só o indireto. Ao avarento, nada lhe satisfaz. Esse lhe aqui, ó, esse lhe, ele está fazendo menção a quê? Ao avarento, que já foi utilizado na minha oração. Aos padrinhos, lhes exigimos a chegada com antecedência à igreja. Percebam, padrinhos foi utilizado já na minha oração, ok? Eu poderia dizer assim, aos padrinhos exigimos a chegada com antecedência à igreja, certo? Mas tem um lhes que foi colocado aqui. Tem um pronomezinho aqui que foi colocado, certo? Então, esse lhes se refere a quem? Aos padrinhos. Então, percebam que há uma, o quê? Repetição de ideias, que dá aquela, que remete àquela figura de pleonasmo. E por que indireto? Porque quem exige, exige o quê? Alguma coisa de alguém. De quem que está sendo exigido? Dos padrinhos. Portanto, é indireto. Ok? Fácil, né, gente? Tranquilo. Muito bem. Por hoje é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós ainda falaremos mais sobre isso, faremos mais atividades sobre isso. Qualquer dúvida, mande um recadinho para mim, eu estou à disposição. Eu deixei aí no Eclass para vocês uma atividade no Word para que vocês façam exatamente sobre esse conteúdo de tipos de objetos ou de complementos verbais, para que vocês fixem esse conteúdo que nós passamos aí através do vídeo. Tá bom, gente? Saudades enormes de vocês. Não esqueçam que nós estamos longe, porém pertinho de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.